Olá, boa noite. Está no ar mais um Goitacast Aurora, número 75, quase a minha idade. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o jovem Cris. Salve, rapaziada, boa noite. E hoje, temos aí mais um Memória Nítida com o professor Matheus Alvarenga. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui compartilhando esse momento com todos vocês. E hoje ele vai falar de um personagem muito importante na nossa política, o único presidente da República campista, Nilo Peçanha, que tem gente que acha que Nilo Peçanha é só o nome da escola. Não é assim, né? Tem gente que nem sabe, Nem sabe. O cara é xará da presidente. escola, não. E temos também a presença dele, que seria o terceiro apresentador do Goitacast, Diego Cruz. Boa noite, pessoal. Como é que tá? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Isso aí não quis embarcar nessa furada, não. Quis, cara, eu não quis. Me livrei a tempo. Sensato. Seriam 4 apresentadores, né? Aí, ainda bem que o Cris embarca nas minhas loucuras. Sempre tem um louco. E o Diego Cruz tem um recadinho pra passar aí pra vocês. Coloca um copo d'água do lado da televisão, por favor. Mas não, tem que ser do lado mesmo. Porque não pode ser mais em cima, mano. Tem que mudar a piada. Só se fosse corado na parede, assim, né? Hoje em dia não dá mais. Galera, então, eu passei aqui rapidinho só pra cumprimentar os amigos e avisar aí que eu vou estar aqui daqui a pouco na Fluir, ali atrás do Shopping 28, fazendo um stand-up ali. E queria convidar vocês pra dar uma passadinha lá, curtir um pouquinho. Eu vou ficar lá no intervalo da banda, vai ter uma banda maneira também. E daqui a pouquinho tô indo pra lá. Só vim dar um alô nos amigos aqui, aproveitar o espaço pra fazer uma divulgação. E é isso aí, conto com vocês lá daqui a pouco. Vou pedir pro Giovanni colocar um videozinho curto aí que nós fizemos aí do evento, só pra fixar. O áudio é esse mesmo. Tem tudo a ver com stand-up. Tá certo, tá errado não. Isso, mas é só depois do Goitacast, tá? Stand-up só depois do Goitacast. Só depois do Goitacast. Então, agradecer aí ao Ricardo pela abertura aí do espaço. Obrigado mesmo. Tamo junto sempre. Pô, luxo. Na verdade, ele veio só usar o banheiro da Rede Aurora. Eu tava passando por aqui, entendeu? Deu aquele cafeína, tomei energético. E lembrando também, que Goitacast tem um patrocínio da Boutique do Pão, do Parque Imperial, que fica ali na rua Professora Brandira de Melo, 339, no Parque Imperial, é lógico, né? Telefone DDD 22, uma sequência de 596835. Na internet, @Boutique do Pão 339, o nosso lanchinho de cada quarta-feira aí, né? É isso aí. Experimenta, vê se tá bom aí. Pode comer, cara. Vou comer Inclusive, eu vim por causa do lanche. Também, né? Primeiro ele foi no banheiro, né? Depois ele veio comer. Da outra vez tava muito bom. Ok, vai no banheiro de novo. E aí, o nosso grande historiador, Matheus Alvarenga, hoje ele veio, cara, cheio de livro, apostila. Hoje ele veio preparado, cara. Ele veio... Eu tô falando porque ele tá mastigando pra dar tempo, né? Com certeza, né? Mas digestão, se eu passar a mão aqui, acabou o negócio, aí né? Não dá certo. E ele vai falar aí de um personagem muito importante, que eu acho que ele é pouco citado, né? Quase não se fala aí do Nilo Peçanha. E não só por ter sido campista, mas ele foi um grande incentivador do ensino técnico, por exemplo. A primeira funcionária pública, mulher, foi no governo dele. Então tem uma série de curiosidades aí que o Matheus sabe bem melhor que eu, né? Porque o cara estuda, eu não estudei. E deixar a bola com quem sabe jogar, né? Grande Matheus Alvarenga. Então, pessoal, Nilo Peçanha, né? É sempre uma tristeza alguns personagens de Campos serem tão assim... mal lembrados ou nem lembrados, né? Nilo Peçanha é essa característica também. Infelizmente, muita gente não sabe, passa pela Avenida Nilo Peçanha, passa pelo Colégio Nilo Peçanha, mas nem se atenta à figura histórica, quem foi o Nilo Peçanha. Não sei também por que a passagem dele, talvez, na presidência da República tenha sido muito curta, né? Porque ele assumiu ele era vice-presidente, depois se tornou presidente. Ele assumiu mais ou menos um pouco mais de um ano de governo, então foi tudo muito rápido. Mas a carreira política do Nilo Peçanha é extensa, né?
E muito ele fez por Campos, né? Já podemos já citar aqui o Jardim São Benedito, isso foi uma obra dele. Aquela ponte de ferro que passa trem, que hoje está parada, né? Porque a ferrovia, infelizmente, ela foi esquecida. Foi também ideia dele, né? Incentivo dele, enquanto foi governador da província, né? Na época era a província do... Eu lembro. Ricardo lembra da época do Ricardo, na província do Rio de Janeiro. O Jardim São Benedito, na verdade, é Praça Nilo Peçanha ali, né, cara? O nome correto. Isso. Correto, porque foi ele que realmente incentivou essa criação de jardins. Inclusive, quem conhece aquele jardim da Quinta da Boa Vista, né? Lindo, no Rio de Janeiro. Sim. Ele mandou reformar aquilo lá também. Então, Nilo Peçanha foi um cara espetacular. Pra gente falar da vida dele, a gente vai ter que voltar, dar aquele barulho de fita, lá pra... É assim que é o barulho? Você parece uma caixa de marcha ferrada, né? Ou aquela bicicleta daqueles coroazinhos que fica rangendo. Sim. Falta de graxa. Mas aí, foi voltando em 2 de outubro de 1867, lá em Morro do Coco, distante pra caramba, nascia o Nilo Peçanha, né? De uma família humilde. O pai dele, ele tinha uma pequena propriedade, mas depois ele vendeu essa propriedade e fez uma padaria. O pai dele se chamava Sebastião. Então, no linguajar popular campista, ele era conhecido como Tião da Padaria, né? Tião da Padaria. E aí... Parece um nome de diamante isso, né? Tião da Padaria. Tião, né? Tião, inclusive, o Tim Maia, né? Teve que, com a ajuda de algumas pessoas, né? Conseguiu mudar, porque Tião Maia ia ficar esquisito. Então... Ficou Tim Maia. Tião Maia, olha só, cara. Inclusive tem um documentário dele espetacular que teve um cara, Tião, você tá de brincadeira comigo que você quer esse nome artístico, né? Aí fizeram uma coisa melhor, mas no caso dele ficou Sebastião mesmo, Tião da Padaria. E você imagina, se hoje Morro do Coco ainda é interior, imagina em 1867. Nossa Era senhora. Muito interior. Era muito interior. Campos era interior, de fato, até hoje, muito né? interior. Só tinha aquela praça ali, São Salvador, que é do tempo do... do tempo de Abraão, que é antiga pra caramba, desde a instalação ali da freguesia de São Salvador dos Campos dos Goitacazes, da época dos índios, aquilo lá ainda, né? Com aquela antiga igreja da 13 de Maio, né? Que ali foi o núcleo que criou a cidade de Campos, aquela igreja da 13 de Maio, não me recordo agora o nome dela, mas é conhecida como igreja da 13 de Maio, todo mundo conhece aquilo ali. Eu não sei o santo que é dali, não. Eu sabia. Você foi batizado lá, acho. Não, rapaz, nem sei onde eu fui batizado. Você não foi batizado? Nem fui. Não é possível que tenha Eu sido. nem fui. Então ele foi filho de Sebastião de Souza Peçanha, padeiro, e de Joaquina Anália de Sá Freire, né, descendente de família de agricultores. Só que tem uma situação que esse livro aqui, né, eu sempre gosto de trazer alguma coisa bibliográfica pra ninguém ficar falando, esse cara tá inventando, tirando coisa da cabeça dele. Não. Tem esse livro aqui, não sei se consegue até dar um zoom, é o livro Nilo e a Revolução Brasileira. Né, foi feito por um parente dele, não sei o grau de parentesco, Celso Peçanha, mas faz parte da família Peçanha. Né, esse livro aqui que vai fazer a base do que eu vou dizer, né, ao longo desse podcast. Deu pra pegar certinho? Aqui. Nilo e a Revolução Brasileira, um livro bem antiguinho e peguei emprestado com o Dr. Evandro. Doutor Evandro, tá devendo uma visita aqui pra participação gente. Aqui conosco. Com certeza um dia ele vai poder estar aqui com a gente para discorrer de vários assuntos interessantes. Bom, o Nilo Peçanha, gente, a história da família dele tem essa parte, né? Porque a família dele, já falei, era uma família de classe média baixa para pobre, vamos dizer assim, né? Só que tem um lado revelado nesse livro, desconhecido até então por muita gente, que é um lado nobre do Nilo Peçanha. A família dele descende, né, de uma família nobre genovesa, de Gênova, que era Pessagno. E claro, com o passar do tempo, algumas alterações no nome foram feitas. A família foi se mudando, foi se alastrando, foi para Portugal e lá começou a ser chamada de Peçanha. Que existem também o Peçanha com C cedilha e Peçanha com 2 S. Isso. No caso, quem colocou o nome Peçanha com C cedilha foi o avô do Nilo Peçanha. Né, se eu não me engano, era Francisco Peçanha. Bem próximo, né? Na árvore ali. Isso, tá bem perto. próximo, bem vizinho ali da árvore genealógica. E era uma família de almirantados, uma família de nobres, né? E o Nilo Peçanha sabia disso. Só que ele sempre escondeu esse lado nobre dele.
Sempre. Porque, vamos lá, para entender isso, o Nilo Peçanha ele nasceu aonde? Ele nasceu dentro do Império do Brasil. O Império do Brasil durou de 1822, com a proclamação da independência do Brasil pelo Dom Pedro I, e durou até 1889, foi onde ocorreu aquele golpe de Estado orquestrado pelo militar Deodoro da Fonseca. E o que influenciou esse garoto? O garoto ele era muito ligado às ideias abolicionistas. Inclusive, ele é considerado negro, né? Ou pelo menos mestiço. Tem uma discussão enorme, né? Se ele era negro, se ele era mestiço, se ele era mulato. Mas o fato é que ele pode ser considerado, sim, foi considerado o primeiro presidente negro do Brasil. Mas ele nunca falou... E o único, né? É o único. Ele nunca falou assim, sou negro. Eu sou mestiço. Ele nunca se autodenominou de raça, de cor, de nada. Né? Então, ele foi influenciado por ideias republicanas. Inclusive, ele ficava lá no balcão da padaria, desbruçado lendo livros, né, obras filosóficas iluministas. Isso tudo foi entrando na cabecinha dele e ele começou a propagar ideias republicanas. Hoje em dia, você quer propagar uma ideia, o que você faz? Você cria um canal, né? Você escreve artigos e tal, mas hoje em dia o que tá dando mais ênfase? Ninguém quer ler, né, cara? Vamos falar a verdade. Poucas pessoas querem pegar e ler alguma matéria. Ninguém tá lendo nem um jornal direito. Né? Tem preguiça até pra ler um horóscopo, que é um texto pequeno. Mas eu odeio horóscopo, cara. Que sempre que eu começo a ler meu horóscopo, dá ruim. Seja o dia que for, sempre começa com coisa ruim. Sempre começa com câncer. Aí é complicado. Mas aí ele começou a escrever e criou, cara, o jornal A República. Eu tô usando cola mesmo, tá, gente? Não vou lembrar de tudo. Criou o jornal A República e ele disseminava essas ideias republicanas. Ele se matriculou, né, no colégio, quem não conhece, o Liceu de Humanidades de Campos. Opa! Gente, o liceu ele existe desde 1840 e poucos. Inclusive, quem inaugurou o colégio foi o imperador Dom Pedro II, que veio a Campos vistoriar as obras do canal Campos Macaé. Aí ele aproveitou, deu um pulinho ali no Liceu de Humanidades e acabou criando a escola. Então, ela era conhecida como a Imperial Escola Provincial do Liceu de Campos de Goytacazes. E ali, não só ele, mas uma galera começou ali república, começaram a discutir ideias abolicionistas. É sempre assim, é um grupo de jovens, uma escola determinada, uma faculdade de direito, né? Como aconteceu no Recife, aconteceu em São Paulo. Nessa época ainda não tinha o cancelamento, né? Não tinha Alexandre de Moraes ainda. Não tinha como, né, chegar nesses caras assim, né? Eu vou agradecer a presença do... Desculpa, cara, tá excelente aqui a explicação. Depois eu vou rever. Com certeza. Meu horário. Mas eu tenho coisa melhor pra fazer. Obrigado. Valeu, pessoal. Vai lá que vai fluir. Vai lá que vai fazer a coisa fluir. Vai fluir. Tamo junto. E aí, esse pessoal se reunia geralmente em escolas, né? E faculdades e começava a dizer as suas ideias e tal. No caso dos militares, foi a escola... na praia ali, localizada na praia, escola militar, né? Na praia, acho que fica na Baía de Guanabara, né? Eu não tô lembrado agora o nome da escola, mas foi uma escola militar que muito se propagou ali sobre o republicanismo. E aí o Liceu de Humanidade de Campos, né, o pessoalzinho de lá, abolicionista, republicano, criou o jornal, ajudou ali em outros jornais, conhecido como Jornal Aurora, pra discutir isso. E tinha gente grande, tinha o Múcio da Paixão, tinha uma galera, nome de rua aqui da cidade, que estava participando disso. Muitas ruas ali. E aí ele vai estudar em São Paulo, ele se forma em Direito, ele dá um pulo em Recife, ele se forma como advogado, né, o doutor Nilo Peçanha. E ele ajuda a criar, ele funda o Partido Republicano Fluminense. Mas antes dele, claro, fundar esse partido, ele conspirou, né, contra a monarquia. Ele foi uma figura importantíssima para a derrubada da monarquia e para a disseminação dos ideais republicanos, principalmente aqui em Miracema. Tinha outro camarada também conhecido, que era o Silva Jardim, que hoje é nome de cidade. Sim. O Silva Jardim, gente, ele foi um cara republicano também. Ele era um cara, assim, com os ideais, ele era revolucionário mesmo. Na cabeça dele, olha só, vamos proclamar a república, mas tem que ser com sangue. Ele, inclusive, que defendia que a família imperial tinha que ser morta. O Dom Pedro II ele tinha que ser assassinado. Ao estilo que foi lá na Revolução Russa, né, que aconteceu anos mais tarde, em 1917, que aconteceu na Rússia, que mataram o czar russo. E aí ele foi começando a
percorrer regiões aqui de Campos, né? Algumas muito próximas, como Miracema, Silva Jardim, pessoal tudo do grupo ali do Nilo Peçanha. E aí, cara, o Silva Jardim é um negócio engraçado. Ele era exaltado, né? Ele falava com raiva, mas o discurso dele era de raiva. Mas se o bicho pegava mesmo, ele não sabia o que fazer. Inclusive, ele já pregava armado, né? Com uma pistola na cintura. Aí ele tava falando lá, cara, em Miracema, sobre República. A galera lá que tava passando, tava em algum coreto, com certeza, gritando lá. É o que, República? Cara, a turma juntou, mas perseguiu o cara até um fazendeiro socorrer ele, porque ele ia ser linchado em Miracema por ele estar ali proclamando a República ali naqueles locais, né? Pra vocês verem que, tipo assim, a República, muita gente acha assim, como eu falei nos episódios anteriores, né? Acho que foi até no episódio 60 que eu falei sobre a monarquia e tal. Ela não era assim 100% aceita. Popular, não foi um apelo popular. A gente pode dizer sim que a República ela teve muito engajamento nos meios intelectuais, né, jornalísticos e tal, mas do povão mesmo, cara, não teve tanto apelo, até porque foi criada a Guarda Negra, José do Patrocínio, outro campista que com certeza vai virar aqui tema também nesse podcast futuramente. Sim. Né? Pode ser o próximo, não sei. Ele criou a Guarda Negra para quê? Para defender a família imperial brasileira dos republicanos exaltados. Vocês acreditam que o Dom Pedro II, se eu não me engano, lá ainda no final do seu reinado, em 1887, por aí, ele quase foi assassinado a tiros quando ele saiu de um teatro? As coisas estavam se inflamando muito. Os republicanos, eles viam que o império não iria cair por ato popular, iria cair por um golpe mesmo, ou matando o imperador, fazendo alguma coisa do tipo. Né? E aí, esse Silva Jardim, ele quase foi linchado, então tinha toda essa questão de tomar cuidado. A Guarda Negra ela foi criada para defender a família imperial. Por quê? Quando esses caras, o José do Patrocínio, sabia que esses caras estavam fazendo discurso lá de ódio contra a família imperial, contra a princesa Isabel, principalmente depois que ela deu aquela assinatura da Lei Áurea, esses escravos que eles se armavam com navalha, eles iam para cima dos republicanos e começava uma pancadaria generalizada, né? E aí, com a proclamação da República, o Nilo Peçanha ele volta a Campos, na estação aqui, que é hoje conhecida como Leopoldina, né? Leopoldina. Estação Carangola também e tal. Era a Petrobras da época, né? Quem trabalhava na Leopoldina. Isso, era tava bem. Fogo. E aí ele chegou lá de trem, os estudantes do Liceu de Humanidades em êxtase, cara. O cara ele saiu daqui do liceu falando que ele ia revolucionar isso daí, trazer a República, que ele veio trazendo a República do Rio de Janeiro. E ele foi ovacionado, então ele se tornou um cara muito popular, tanto pelas questões abolicionistas, como pelas questões republicanas. Inclusive, teve até desfile da Lira Guarani em alguns lugares aqui de Campos, comemorando o golpe da República. E a vida pessoal, vamos falar do casamento dele. Né? Ele era mestiço, ele era considerado mestiço, mulato, e ele era conhecido como mulato de Morro do Coco. Quando o pessoal queria denegrir a imagem dele, falar mal dele, um mulato de Morro do Coco. Cabelinho crespo, dá pra ver que criado, ele mesmo dizia que ele foi criado a pão dormido e paçoca. O Nilo Peçanha ele disse que ele foi criado nesse jeito. E aí ele se casou com Ana de Castro Belisário Soares de Souza, conhecida como Anitta. E ela vem de uma família aristocrática, gente. Ela vem da família... Ela é neta do Visconde de Santa Rita e bisneta do Barão de Muriaé. Quem não conhece o Barão de Muriaé deve conhecer, por exemplo, seu palacete, né? Onde é hoje o Corpo de Bombeiros aqui da cidade. E aonde também ele tinha uma propriedade rural, que é o solar que está recaindo aos pedaços, que é aquele solar que fica lá perto pra quem vai pra... Eu fui lá recentemente, né? Conhecido como o Solar da Baronesa, que era ali a propriedade rural dele, a propriedade central é hoje onde está instalado ali o Corpo de Bombeiros de Campos. Aí, cara, vai ser fácil. Ele, apesar de ser um bom orador, apesar dele ser um proeminente político, uma família aristocrática com uma filha se casando com um negro, cara, isso deu muito ruim. Repercussão. Deu muito ruim. Na sociedade. E a Anitta, ela se preparou e fugiu com o Nilo Peçanha pra poder se casar com ele. Um negro advogado, né? Um negro advogado. Que na época... Sim. Mas continuar sendo negro, né? Pra época. Tendo até um adendo, cara, existe racismo em tudo quanto é lugar até hoje em dia. Mas se for comparar, por exemplo, nos Estados Unidos, a questão dos negros nos Estados Unidos, eles tinham muito menos mobilidade social do que aqui no Brasil. No Brasil, no século XIX, você vai encontrar diversos advogados, diversos doutores, engenheiros, como foi, por exemplo, o André Rebouças. Mas lá, cara, o negócio foi tão brabo mesmo que eles queriam até
mandar todos os negros para a África de volta. Acreditem se quiser. Lá a segregação é muito maior. Você vê que é até história bem recente, né? Ainda era separado, ônibus, Sim, lugar no sim. ônibus, bebedouro, banheiro. Se eu não me engano, eles queriam mandar os negros, né, todos eles para a Argélia e eles se virarem na Argélia. Não queriam negros mais, não queriam se limpar, né, vamos dizer assim, nesse termo horroroso do racismo. E você vê que até hoje, em programas até de humor, é aquela família que todos são negros, os amigos são negros, e eles falam, não sei o que, é coisa de branco. Lá é bem complicado isso aí, né? Bem cara? segregado. Aqui é mais misturado, não tem muito isso não, mas lá... Sim, lá o negócio foi buraco, vamos dizer, né? Foi bem mais fundo essa questão do Aí, racismo lá. professor Matheus, o Serginho Caetano tá assistindo a gente, tá falando que aula. Um abraço, Serginho. Um Grande abraço pra você, Serginho. obrigado aí pela... Aulas. O pessoal também que estiver assistindo, tá quietinho, pode perguntar. Pode comentar, galera, Pode comentar, participa. pode dar uma boa noite aí nos comentários. Que é o Freitas, apareçam. que vem ser minha esposa, boa noite, tá assistindo a gente. E esse Dá um Serginho, ele entrou em contato comigo, ele até sugeriu um convidado. E ele tá assistindo direto a gente aí. Top, continua Serginho, ó, tamo com junto, a hein? gente aí, Serginho. Tamo junto. O cara é bom. E aí o primeiro cargo de Nilo Peçanha, após o golpe da República, veio a ser o de deputado constituinte. Gente, é importante ressaltar, vou ficar sempre observando a hora que quando eu começo a falar também, quando o negócio engrena, já era. A gente segura você aqui. É importante ressaltar que o consenso entre os republicanos era implementar a república. Mas a gente sabe que a república ela pode ter vários sistemas de governo. Se discutiram muito a forma. Forma de governo são duas, somente. Monarquia ou república. Tá, quiseram trocar a monarquia e colocaram uma república. Mas o sistema pode ser um parlamentarismo, pode ser um sistema semipresidencialismo, pode ser o presidencialismo. Mas eles não discutiram isso. E quando... Aí que dá pra falar de um outro tema também. Quem que orquestrou, quem financiou esse golpe contra o imperador? Foi a própria elite cafeicultora, agrária. Lembrando que, quando os escravos eles foram libertos, quando um dos últimos atos da princesa Isabel, as terras que elas eram avaliadas, né? Elas eram avaliadas também de acordo com o número de escravos que trabalhavam nela. E aí, você tem um fazendeiro, proprietário de terra e proprietário de escravos, né? Agora não era mais. Perdeu a mão de obra cara, que era considerado... era. Já falei num outro podcast aqui que o escravo, infelizmente, ele era visto como objeto de valor. Você perde toda a mão de obra escrava e você ainda tem, por consequência, desvalorização das suas terras. Então, a República ela foi orquestrada por esses caras. Inclusive, o doutor Evandro Monteiro de Barros, ele me disse certa vez, e com toda razão, que quem derrubou o império foi a própria nobreza. A baixa nobreza, foi o baronato. Os barões do café. Muitos traíram o imperador. Uma forma de vingança. Né? Que tinham esses barões mais emergentes, né? Que Sim. A gente vê muito isso até nas novelas. E aqueles barões mais antigos que esses sim apoiavam o império. Os mais antigos, Isso. com uma história. E vinham aqueles, né, emergentes que cresceram rápido, querendo a república. Isso, a República ela veio como alternativa. Lembrando que o processo de abolição da escravidão foi gradual, não foi uma ruptura total, assim, como foi nos Estados Unidos e deu guerra, né? Foi conhecido como uma guerra civil lá. Então, primeiro teve a lei Eusébio de Queiroz, depois a lei dos sexagenários, lei do ventre livre. Então, foi um processo gradual legislativo que levou ao fim da escravidão. Esses caras já se mancaram quando o imperador começou. Todo mundo sabia que o imperador é abolicionista. Mas como chefe de Estado, numa monarquia constitucional, ele tem que obedecer à Constituição e ele tem as suas funções pré-determinadas por ela. Portanto, o monarca ele é o defensor político da Constituição. Então não estava na sua ossada dizer o que é certo e o que é errado. Né? Vamos tirar isso e colocar Podia isso. fazer as próprias vontades Isso ali. é função do ministério. É função do gabinete de ministros. É função do legislativo. Ele não entrou nessa questão, mas o que ele pôde fazer, ele fez. Já disse que ele já libertou escravos pessoais dele. Ele era contra. Então os caras se ligaram, meu irmão. O imperador é contra a nossa mão de obra que está sustentando o império. Cara, república, geral. República. E quando eles deram o golpe da república, eles quiseram assumir o poder. Mas quem estava lá? O Deodoro da Fonseca.
Então, surgiu-se ali oficialmente a oligarquia dos militares. O clube militar, o clube militar que é conhecido hoje como, óbvio, é o pai da República, foi ele que criou a República através da força, ele se estabeleceu também como força política. Então, o pessoal derrubou o Império, mas depois eles quiseram derrubar os militares. Aí o Nilo Peçanha participou dessa primeira constituinte, que foi em 1891, e o Brasil vivia em sistemas de... O Brasil poderia se chamar muito bem República Federativa do Estado de Sítio Brasileiro, porque toda hora a Constituição era suspensa por algum problema ou alguma ameaça que a República enxergava. Ela foi muito traumatizada, a República. Ela começou assim, olha, monarquista não, entendeu? Então, assim, qualquer revolta, que por mais simples que fosse, se a República enxergasse como uma ameaça, a forma, ela reprimia e descia o cacete com força, através da força militar. Quando os militares caíram, o último deles ali nessa época foi o Floriano Peixoto, inclusive o Nilo Peçanha apoiou o Floriano Peixoto. O Nilo Peçanha é conhecido um republicano radical, jacobino, né? Mas ao mesmo tempo ele era um cara letrado. Ele não queria também esse tipo de autoritarismo, mas ele entendeu naquele momento que se fez necessário para carimbar a República mesmo, para ela se firmar. E ele vai se candidatar, ele vai se tornar governador do estado do Rio de Janeiro. Gente, vocês vão dar risada com o que eu vou falar aqui agora. Em 1903, 1904, foi quando ele assumiu, ele foi eleito governador do estado do Rio de Janeiro, da província do Rio de Janeiro. Acredite se quiser, o Rio de Janeiro estava quebrado. A província do Rio de Janeiro, que absurdo, ela já estava quebrada. E era a capital, né? Sim, inclusive ele foi senador, né? São tantos cargos políticos que ele assumiu, mas ele foi o 9º presidente do Rio de Janeiro. O antecessor dele, se não me engano, foi Quintino Bocaiúva. Estava quebrada, não tinha dinheiro. E olha que Cabral não tinha passado por lá. Não tinha passado por lá, gente. Foram poucos anos assim de província autônoma. Mas, o que ele fez? Ele é conhecido até hoje, como você já bem adiantou, que ele é o pai do ensino técnico e tudo mais. Ele era conhecido por ser um cara bom de gestão. Aonde que está indo embora o dinheiro do Estado? Ele ia na torneirinha e fechava. Reduziu o salário dele próprio. Ele deu o exemplo. Reduziu o salário dele e reduziu o salário do funcionalismo público. O salário do funcionalismo público estava atrasado há muito tempo. E ele colocou em dia através dessas ações necessárias, né? E aí depois ele se lança a vice-presidente. Na época tinha como concorrer a vice-presidente. Verdade, né? separado. Né? Era separado, em chapas separadas. E ele acabou sendo vice do Afonso Pena. Cara, o Afonso Pena, ele também foi vice também num governo anterior. E o Afonso Pena, ele ficava quietinho lá em Minas Gerais. Cara, o vice-presidente ficava quieto. Era de dar pena, né? Era de dar pena, Afonso Pena. Ele ficava quietinho lá na fazenda dele. Inclusive, ele não fazia nada. Ficava na fazenda dele e, enquanto o presidente não era ele, ficava quieto lá. E aí, ele veio assumir a presidência da República e ele perdeu o filho dele muito cedo e entrou aí no mal, acabou se adoecendo e faleceu. E aí, o jovem Nilo Peçanha, ele assumiu a presidência da República em 1909 até 1910. Ele era bem jovem, né, cara? Bem jovem, com 41 anos ele assumiu essa presidência. Ele foi o 7º presidente do Brasil, de 14 de junho de 1909 até 15 de novembro de 1910. É pouco tempo, né, cara? 1 ano e pouco pra fazer o que ele fez, né? Sim. E aí, cara, como presidente da República, ele foi também um espetacular gestor, e muita gente diz, assim, historiadores, que ele foi o melhor vice-presidente que o Brasil já teve. Porque geralmente no nosso sistema de governo, quando o cara é vice-presidente, só tá ali pra terminar o mandato, meu irmão, eu vou colocar a minha família aqui dentro, eu vou fazer posse, eu não vou ficar aqui mesmo, cara. Tirar o máximo de proveito. Tirar o máximo de proveito do Estado, coisa que ele não fez. Ele assumiu rigidamente as contas da República. Ele começou a fazer... Aí que tá. O que distinguia ele dessa classe agrícola é que ele era um grande entusiasta do industrialismo. Ele queria que o Brasil se industrializasse. Por isso, ele focou muito nos ensinos técnicos, os primeiros Cefetes. Foi ele quem criou. Ele acreditava muito nessa questão dos operários, né? do operariado técnico, da mão de obra técnica.
Então ele vai e espalha em cada província do país escolas técnicas. Por exemplo, na questão dos índios, ele vai ser o criador, entre aspas, a FUNAI não se chamava nesse nome, né? Secretaria de Proteção aos Indígenas, se não me engano. Ele vai criar a FUNAI, ele vai criar também o Ministério do Comércio e Fazenda, se eu não estou enganado. Então, alguns ministérios que hoje estão por aí, foi ele quem criou. E ele entrega o governo para uma eleição muito polarizada. Inclusive, quando ele já pegou, já estava muito polarizado. Qual era o contexto da República naquela época? Os militares, eles passaram. Para os republicanos, foi um mal necessário. Os militares, eles tiveram que vir dar porrada mesmo, tirar todo mundo, calar a boca de todo mundo na base da baioneta, como aconteceu em Canudos, como aconteceu no Contestado, né? Uma humilhação muito grande para o povo brasileiro. E aí, quando a situação baixou a poeira, quem eram os maiores fazendeiros? Onde que estava o polo de exportação de café? Minas Gerais e São Paulo. Então esquece o resto do Brasil. E fica conhecida, esse modelo político fica conhecido como República do Café com Leite. Porque o leite era muito exportado, era muito produzido em Minas. E o café já em São Paulo, Vale do Paraíba, riquíssimo. A exportação do Brasil que mais predominava ali, o Brasil exportava muito café para fora, né? Então continuava sendo produto de grandioso valor o café. Então, cara, que se dane o Rio Grande do Sul, que se dane o que tá passando em Recife, eu não quero saber. A política é nossa, o país, a república é nossa. Nilo Peçanha também não era a favor disso. Então, os republicanos, vários deles, o Quintino Bocaiúva, por exemplo, ele se arrepende de ter ajudado a dar golpe no imperador. Porque o Brasil se transforma numa verdadeira casa de mãe Joana. O Brasil se transforma no país das oligarquias. Entendeu? Essa ideia de federalismo que corria dentro do império, o Dom Pedro II nunca aceitou. Por que ele nunca aceitou? Ele era antidemocrático? Não. Porque ele sabia que com a autonomia dos estados, haveriam muitos coronéis que se tornariam donos do poder e que cometeriam tirania, como que aconteceu em vários lugares do país nessa época. Por exemplo, o voto do cacete, o voto do porrete, o voto aberto, né? Essas vergonhas aconteceram nesse período republicano, que você dependia de um fazendeiro muitas vezes, a maior parte da população ainda era rural, você era obrigado a votar no cara que te sustenta. E ele sabia se você votava ou não. Então morto votava, analfabeto votava, eles davam jeito pra tudo, entendeu? E aí, o Nilo Peçanha, ele acredita que esse tipo de república não era a república que ele queria, não era até aí que ele queria chegar. Ele era um cara muito à frente do seu tempo, porque ele estava pensando em industrialismo e o Brasil só foi pensar em industrialização de maneira séria na era Vargas. Se não existisse o Getúlio Vargas, por mais que eu discorde de muitas coisas, acho que ele fez muito mal para a democracia brasileira. Isso, de fato, é incontestável. Ele rasgou mais de 2 constituições, estado de sítio, ditador, né? Um ditador sanguinário, né? Mas, se não fosse o Getúlio Vargas, talvez por muitos anos ainda perduraria essa questão de café com leite, de oligarquia. Então o Nilo Peçanha se posicionava contra, ele vai ser líder de um movimento conhecido como Reação Republicana, e quem abraçava essa reação republicana eram alguns militares de baixa patente, como os tenentes, conhecido também como o movimento tenentista brasileiro. Vários oficiais de baixa patente também queriam derrubar isso. E no meio disso tudo, óbvio, quem está querendo recuperar a força e o prestígio do poder? Os militares. A gente criou isso e o Hermes da Fonseca jogou a espada na mesa, agora é minha vez. Eu vou ser o presidente disso daqui. Era tão manjado, cara, como está aqui entre amigos. Se nós fôssemos, sei lá, fazendeiros e políticos dessas regiões, pô, cara, você vai ser o presidente até 1914, depois de 1914 vai ser eu e depois vai ser ele. E era dito e feito, porque as eleições eram fraudadas, né? E aí o movimento tenentista acontece aquela revolta que ocorre no Rio de Janeiro, né, do Forte de Copacabana, dos 28, eu acho, né, que saíram lá revoltados, querendo tomar o poder e foram fuzilados no governo do Epitácio Pessoa. Então ele começa uma coisa que seria muito importante, se ele tivesse vivo, que ele morreu muito cedo também, nos anos 30. Então ele foi o cara adiantado até o Vargas. O Vargas fez o que ele acreditava na questão profissional do Brasil. Como você bem disse, ele saiu da função de presidente da República, depois ele voltou
a governar o estado do Rio de Janeiro, ele foi reeleito e tinha um maluco lá que não quis entregar o cargo dele. Acontecia isso também, tá, gente? O governador passava o período dele, eu não vou entregar. E quem colocou ele lá? Você tem um cara que eu conheço aí. Quem colocou ele lá foram os próprios militares abraçados com o povo. O Nilo Peçanha era muito amado. O Nilo Peçanha, o que eu tenho de destacar de duas coisas essenciais dele mesmo, de característica dele, é a questão da proximidade dele com o povo. Ele foi o primeiro político que saiu em caravana, querendo conversar com o cara, dono de loja, que dá tete a tete aqui, eu quero conversar com você, qual é a sua opinião, papapá, né? E a outra questão é essa questão de não ficar vendo o país de maneira agrária pra sempre. Popularidade altíssima. Entendeu? E ele profissionalizou o Brasil, ajudou a profissionalizar o Brasil. Só que, porra, 1 ano e 8 meses. É isso que eu ia falar. Se ele tivesse os 4 anos, né, cara? Aí ele criou, né, o Ministério da Agricultura. Não tinha. Ele criou o Comércio da Indústria. Não tinha. Ele criou o Serviço de Proteção aos Índios. Não tinha, que virou-se a FUNAI. A Escola de Aprendizes e Artífices, né? Conhecido como Centro Cefet. Federal de Educação Tecnológica, os Cefetes, né? E é por isso que ele é considerado o pai das escolas técnicas, o ensino técnico brasileiro com toda a justiça, né? Foi um dos primeiros a falar nesse assunto e trazer isso para o Brasil. E aí, o Hermes da Fonseca, voltando lá em 1914, quem está concorrendo para a presidência? Rui Barbosa e o Hermes da Fonseca. A nova oligarquia, velha oligarquia, como dos militares, volta querendo disputar o poder. E quem ele apoia? Ele apoia incrivelmente o Hermes da Fonseca. O Rui Barbosa era aquela coisa mais intelectual, né? Isso, advogado. E outra força então, bruta. Então foi conhecido como a eleição, né, das penas contra as armas, mas quem ganhou foi o Hermes da Fonseca. E aí, cara, acontece depois a Primeira Guerra Mundial. Eu vou chegar nesse assunto da mulher, que você falou que é interessante também. Falei por alto, mas você vai falar melhor. Ele foi convidado, ele estava como governador do Rio pela segunda vez, que pegou a casa da mãe Joana de novo, incrível. Cara, o Rio de Janeiro, vou deixar quieto. Rio sendo Rio. Vou deixar quieto, inclusive tem até um parceiro que afundou aí o estado e tá de volta aí nas ruas. Como se nada tivesse acontecido. Eu tô seguindo ele nas redes sociais. Vai ser presidente. Não tô brincando, não tô falando sério mesmo. E aí, ele vai ser convidado a deixar o governo do Rio para poder assumir o Itamaraty, né? E ele assume o Itamaraty na época da Primeira Guerra Mundial e ele foi muito bem nessa função de embaixador. E aí tem a questão da funcionária pública que conseguiu oportunidade para trabalhar no Itamaraty e o pessoal olhou assim, não, cara, mulher aqui dentro? Não, é que isso é serviço para homem. Infelizmente isso tinha. E ele interrompe, isso inclusive tem a passagem disso aqui no livro. Senhores, aonde está na Constituição que proíbe mulheres aqui? Aonde está na Constituição? Realmente, a Constituição ela não permitia. É que não era um hábito. Só não era um hábito as mulheres, né, participarem disso. Mas ele deu um tapa sem mão. Não, ela vai sim, vai trabalhar aqui sim. Foi na letra, né, cara? Foi na letra, cara. E aí ele teve essa passagem interessante enquanto ele foi ali um dos comandantes do Itamaraty. E depois disso ele vai, cara, novamente, incansavelmente, o Nilo Peçanha, ele vai disputar as eleições com o Arthur Bernardes, lá que era o candidato de São Paulo para ser o presidente da República. E aí, isso não me engano, nos anos 20, comecinho dos anos 20, logo depois do Epitácio Pessoa. O Epitácio Pessoa, ele sai, ele não deixa a indicação, né? Você sai e indica, olha, pô, Cris, agora você vai ser o presidente, manda bala isso aí, cara. E não tinha. E aí ficou a disputa entre o Arthur Bernardes e ficou a disputa com o Nilo Peçanha. Só, cara, que as oligarquias estavam apoiando o Arthur Bernardes. E o Nilo Peçanha, ele foi, assim, aclamado a ser presidente. Cara, você precisa de 4 anos. E ele mas eu já sei que eu não vou ganhar. As eleições são fraudadas. É aquela luta que você entra sabendo que não vai, né? Sabendo que vai perder. E uma coisa interessante, cara, que o Hermes da Fonseca, quando ele... Cara, o Hermes da Fonseca, ele foi sobrinho, né, do Deodoro da Fonseca. O Deodoro da Fonseca, ele falou pro sobrinho dele, pra ele não se meter em coisas republicanas que são perigosas. O cara que inaugurou a Casa de Shows República, ele fala isso pro sobrinho, não entre nisso, não entre na República. Porque se tornou um negócio complicado. E ele entra, mas ele entra com um militarismo exacerbado,
Porque o Arthur Bernardes foi imputada a titularidade ao Arthur Bernardes de uma carta difamando as Forças Armadas. E naquela época, quem era o chefe do clube militar? O Hermes da Fonseca. Então os militares, cara, você não vai... E tinha isso, tá? O Brasil passou por muito tempo sendo ameaçado por forças militares. Essa questão de 64, poxa, isso já estava sendo ensaiado desde a época da era de Vargas. Se duvidar, isso iria acontecer em 53, 54. Os generais já estavam loucos pelo poder. Porque sempre tiveram na cabeça uma questão assim... os civis não sabem administrar. Os civis são abaixo dos militares. Nós temos que fazer por eles porque eles são incompetentes. A ditadura militar velada ali. Isso é verdade. Então essa história militarista no Brasil, ela tem raízes lá atrás, inclusive Hermes da Fonseca. Quando o Hermes da Fonseca, ele tem um quebra-pau lá no Nordeste, uma revolta, inclusive começaram as primeiras revoltas do operariado, e o presidente da República manda o exército parar com aquela revolta. E aí o Hermes da Fonseca, lá do Clube Militar do Rio, manda lá um ofício: militar nenhum se mexe. Ou seja, na Constituição, o chefe das Forças Armadas é quem? É o presidente, mas é o presidente do clube militar que está dando as ordens. Olha que loucura. O presidente sem um dos seus atributos constitucionais. Inclusive, o sistema, já falei várias vezes sobre isso, o sistema presidencialista é horroroso porque ele não resolve crise. Geralmente, nos sistemas presidencialistas de governo, você se resolve crise com golpe. Porque na Constituição você não tem arremendos, você não tem escapes para crises políticas. Todas as constituições do Brasil falam aqui em verdade. Tirando a Constituição de 1824, que foi a Constituição do Império, um modelo diferente. Mas todas as constituições republicanas do Brasil são feitas como se o Brasil não tivesse crise. Como se não tivesse crise nenhuma. Então os escapes geralmente são golpes de Estado, processos dolorosos de impeachment que paralisam o país por muito tempo. E assim, por muito tempo, o Brasil foi assim: cara, tá crise na República. Tá, desfaz essa e faz outra. Isso é ridículo. Instabilidade política. O Brasil é conhecido por ter muita instabilidade política, poxa. E aí, cara, o Nilo Peçanha, ele vai já sabendo que ia perder. Ele viaja pra Europa também, ele vai conhecer a Suíça, ele fica maravilhado com a Suíça, cara. Ele fica maravilhado com o ensino técnico, ele sempre queria coisa nova. Em Portugal, ele foi homenageado. Ele ganhou, se eu não me engano, uma condecoração lá bem especial em Portugal. E era um cara, poxa, bastante amado e conhecido, mas ele sabia que ele ia perder, e de fato ele perdeu as eleições, né? E ele fica, ainda assim, continua escrevendo, ele continua ainda com seu apoio, mas ele veio a falecer logo depois. Ele morreu em 1924, aos 56 anos, em 31 de março. Jovem, né? Inclusive, ele era tão amado que tinha até um pessoal que era conhecido como nihilistas, né? Que era o pessoal que não era do Nietzsche, né? Do Friedrich Nietzsche, que é conhecido niilismo, mas era o niilismo do Nilo Peçanha. Pelo seu modo de fazer política, um modo empático, um modo próximo. É ele que traz essa questão. Não vou falar populismo, que acho que tem outros significados, mas é ele que vai cara a cara e conversa com você. O que você está precisando, o que a sua comunidade está precisando. E esse modelo foi imitado pelo Vargas. Esse modelo foi imitado por políticos. É imitado até hoje, né? Por políticos. E aí, já finalizando, né? Que o nosso tempo já se encerrou, eu acho. Já se encerrou. Não, que a gente começou um pouquinho mais tarde. Mas aí ninguém em Campos, absolutamente ninguém, talvez uma pessoa que tivesse, assim, eu acredito que poderia ser, né, que tivesse chances de ser presidente daqui de Campos, seria o José do Patrocínio. Ninguém em Campos conseguiu fazer o que ele fez. Ele foi senador, deputado constituinte, governador da província do Rio, presidente, embaixador do país. Então ele teve uma formação muito boa, inclusive as viagens que ele fez para a Europa, ele não era um cara de acumular. Ele não era um cara. Inclusive, você não vê falar quase da família Peçanha na cidade, né? Não vou falar que outras famílias da cidade que não. Eu vou cair no período contemporâneo, aí já dá problema para mim. Mas assim, tem famílias que se estabelecem na cidade e ficam. E acumulam bens e tal. Mas no caso da família dele, não. Quando ele queria viajar para a Europa, ele vendia fazenda, né? Ele vendia. Fazenda, que eu falo coisa pequena, tá, gente? Coisinha pequena, casa pequena, ele vendia imóveis e ia viajar. Caramba. Entendeu? Nada de dinheiro público. Não. Era um cara muito bom administrador. Um dos maiores presidentes da República que fez muito em pouco tempo.
Ele não precisou daquele discurso de 50 anos em 5 do JK. Ele foi certeiro nas suas convicções. Administração pública. Ele era um cara muito malicioso também politicamente. Ele era muito malicioso, inclusive quando ele sentia que as coisas estavam meio paradas, tal, ele queria chamar atenção, ele pegava aqueles caps de generais, não tem? Ele dava os convidados da casa dele, todo mundo botava um caps de general, porque quem passava na rua achava que estava tendo uma reunião importante na casa dele, só para ele não perder assim a visibilidade. E partindo para as curiosidades, porque eu acho que o grosso da história dele eu falei, não dá para falar assim, poxa, precisaria de 3 horas para poder falar de tudo mesmo que ele fez. No Liceu de Humanidade de Campos, quando ele foi para a escola, ele levou uma égua. Ele levou uma égua de estimação dele pra escola. Esqueci o nome da égua. E a professora advertiu ele e mandou ele tirar a égua de dentro da sala de aula. O cara era excêntrico mesmo. Ele nunca perdeu o que ele era, né? A essência dele. Era um cara simples, era um cara convicto, um republicano convicto. Se não fosse ele aqui em Campos, o movimento republicano talvez não teria tanto engajamento como teve com ele, porque ele encabeçou lideranças. O movimento republicano, né, para derrubar o império, ele rodou cidades. Ele fazia comícios e tal. E agora, cara, o imperador Dom Pedro II, né? Eu sempre falo nele, por quê? Tem um artigo que eu li recentemente falando sobre os clubes republicanos. E sobre esses clubes republicanos, o imperador ele foi advertido, ainda nos anos 60 do século XIX, sobre a criação desses clubes republicanos, desses jornais republicanos, e ele foi aconselhado por um de seus ministros a coibir isso, porque isso poderia ser perigoso para o Império. E aí o aconselhamento foi: não deixem com que estes republicanos falem o que quiser do senhor, né? Te difamem, né? E venham a ocupar algum cargo no Império. E o que Dom Pedro II fez, Ricardo? Nada. Ele não deixava que nenhum brasileiro, ninguém fosse impedido de assumir um cargo por competência porque era republicano e com ele que não concordava e vice-versa. Ele deixava. Inclusive, quando ele saiu do Brasil, a recomendação que ele deixa para os políticos monarquistas, ele fala: sirvam o Brasil. Sirvam o Brasil independentemente da forma de governo. Continuem servindo ao Brasil. Então, a República no Brasil ela foi muito facilitada pelo próprio imperador, ao ponto de que ele quase foi assassinado, tamanha liberdade que os caras tinham pra falar. Foram se infiltrando, né? Isso. Hoje em dia, cara, o Círculo Monárquico de Campos, eu até publiquei agora recentemente, existe um Círculo Monárquico em Campos que fala sobre a evolução, deseja a evolução do nosso sistema de governo para um parlamentarismo e alteração da forma de governo para uma monarquia constitucional, baseada na Constituição, como é na Inglaterra, na Bélgica, na Espanha, vários outros países. E eu publiquei lá falando muito sobre essa questão da gente ser um grupo histórico, do Círculo Monárquico ser um grupo histórico, porque lá em 1870, o Dr. Miguel Herédia, o Nilo Peçanha, o pessoal formou o Clube Republicano de Campos. E mais de 200 anos depois, surge o Círculo Monárquico de Campos. E o Círculo Monárquico de Campos ele é mal visto, como os republicanos eram mal vistos naquela época por muita gente. Inclusive, aconteceu um fato trágico, né? Uma incitação ao ódio com um monarquista lá se não me engano, em Recife, onde tem o time do Santa Cruz, não é isso? Em Recife, um monarquista foi lá na arquibancada, num jogo, ele quis tirar foto com a bandeira imperial. Aí uma dita historiadora, estudante de história, né? Pegou a foto do cara e marcou a torcida organizada do Santa Cruz pra dar um pau nele. Entendeu? Então, assim, cara, o brasileiro ele não tá preparado. Eu converso muito com as pessoas. Não tá preparado pra conhecer forma de governo, pra conhecer sistema de governo. O brasileiro só acha que só tem república e acabou. Só tem presidencialismo e acabou. A gente vive em crise, mas ninguém discute. Troca político, troca peça, mas o esqueleto é o mesmo. A fórmula é sempre a mesma e que dá errado sempre. O Nilo Peçanha, cara, apesar dele ser republicano, apesar dele ter essas características revolucionárias, ele foi um cara que fez muito bem. E foi um dos poucos republicanos que realmente honrou a República através de seus atos. Era o ideal, né? E não o interesse.
Exatamente. Então, gente, essa é a história, assim, bem resumida, né, do Nilo Peçanha, como já fiz do Almirante Saldanha da Gama, né? São histórias complexas, mas eu deixo sempre para quem tem aquele gostinho de quero mais, a indicação do livro do Nilo Peçanha e a Revolução Brasileira, do Celso Peçanha, que é um livro que tá bem baratinho na internet, não é caro não, é acessível para todo mundo. Então, assim, ninguém chegou ao cargo dele daqui de Campos. O mais próximo, quem conseguiu, foi o... Não conseguiu, né? Mas chegou próximo, foi o Garotinho, né? Quando disputou as eleições. Se ele chegasse a presidente da República, ele seria o segundo presidente do Brasil. Uma curiosidade, o Garotinho ele estudou no Liceu de Humanidade de Campos, na escola dele. E detalhe, né? Que ele seria o presidente eleito mesmo, não interino, né? Ele teria os 4 anos. Isso, né? Seria o primeiro presidente eleito. E ele, se eu não me engano, ele foi em 3º lugar, né, cara? Ficou... Isso a nível de presidente é muita coisa, cara. Eu acho que quem ganhou foi o Fernando Henrique, eu acho. Lula, foi né? Fernando Henrique, Lula e... Depois ele... Tinha até o Silvio Santos também, que tava querendo lá. Silvio Santos foi antes. Foi naquela de Collor. Mas acho que não chegou nem a disputar, acho não, que foi impugnado. Tombaram ele, cara. Porque ele sozinho ele ganhava no primeiro turno. Popularidade altíssima. Tá louco, cara. Rapaz, o pessoal arranjou uma brecha lá. Não, mas parece que tinha algo irregular no partido mesmo. Tiraram, porque ele ganharia, assim, dos dois. E olha só, a Dayana Barreto tá dizendo que adoraria uma história nítida sobre José do Patrocínio, que deu nome à escola que ela estuda. Pouca gente conhece, né? Tá vendo? José do Patrocínio. Cara, e dicas falar aí, sobre José do Patrocínio, eu não sei se vocês viram um vídeo que eu fiz recentemente. Ali na pracinha do Canhão tem ali o Memorial da Abolição, né? Ali na Você gravou até a chamada, né? Eu gravei até a chamada, porque ali tá largado, gente. Verdade, cara. Aquilo ali tá largado, eu acho assim. Nego bota copo de cerveja na mão da estrada. Cara, inclusive, na minha época de adolescente eu bebia, eu ficava conversando com o José do Patrocínio, nem sabia quem era, mas eu ficava ali conversando. A época de adolescente é complicado. Já passei por uns perrengues ali naquela pracinha, porque tinha um bar famoso ali, e eu ficava famosa pracinha do Canhão. Eu ficava com os amigos ali, mas... E ali tem aquele memorial, mas são poucas pessoas que sabem do que se trata, né, aquilo ali. Acho que é uma decoração aleatória, né? Sim. Aí tem a Princesa Isabel com a pena, do lado da pena dela tinha pichação, a pena que assinou a Lei Áurea. Tava ali um monumento, ali, uma coisa de ferro, uma chapa de ferro simbolizando o papel ali do decreto. E ele tinha melancia estragada, tava a mesa toda suja, tinha um liquidificador atrás, um copo de liquidificador atrás do corpo da Isabel, né? A estátua do próprio José do Patrocínio tá toda ali também já se deteriorando no sol, porque aquilo ali ficava no Palácio de Cultura. Quando o Palácio de Cultura passou pelas eternas reformas, parecia que eles estavam construindo a cidade de Veneza, porque pelo tempo que demorou para fazer aquilo ali, disseram que ia voltar para lá, mas não voltaram, né? Tá lá exposto ao vandalismo. E, gente, eu penso assim, a gente adora falar de racismo, né? Porque é um tema que está de volta, é importante e tal, mas não prestam atenção em algumas coisas. Não. Entendeu? Olha só, quando você chega perto daquele monumento e você acaba falando que tem que ressignificar, que não foi bem assim, e que não sei o que, cara, eu não acho isso interessante pro movimento contra o racismo. Quando você come fruta podre e deixa ali, quando você picha, você tá pichando, cara, um momento muito especial. Verdade. Na nossa história nacional. Pela aqueles que acreditam que a Isabel, eu acho que a Isabela realmente assumiu uma posição muito forte para terminar a escravidão no Brasil, e aqueles que não acreditam, porque tem aquele lado, né? Os escravos, eles começaram a se mobilizar, houve muita rebelião em fazendas de campos e tudo mais, e isso foi enfraquecendo o sistema escravagista, já estava enfraquecido, tá? Vamos falar a verdade, quando a princesa Isabel assinou aquele decreto, o sistema já estava colapsando. Mas ela viu que, já tá colapsando, já que tá agonizando. Foi essencial, né? Vou dar uma sapatada logo e acabar com isso. E ela fez. Só que, assim, tem gente que fala, não, isso foi a luta dos escravos. Claro que foi. Tenta tirar o mérito. Mas o escravo, ele não tinha autonomia pra pegar, entrar dentro do palácio de governo e assinar o decreto. Eu estou aqui dando minha liberdade. Alguém precisava fazer isso. E foi um tiro no pé o que ela fez. Porque em menos de um ano, o império caiu. As elites que estavam apoiando ali, entre aspas, o império, estava ali ainda, comeu o império. Então o império caiu, na minha opinião, de maneira nobre, como sempre foi. Buscou realmente formar um Estado brasileiro. Você tinha estabilidade, você tinha ordem. O Brasil, depois disso, entrou em colapso. Está em colapso. Então quer dizer que a escravidão poderia entrar no século XX. Aí as pessoas vão lá, fazem isso. Por mais que... Cara, gente, foi um momento importantíssimo. Aquele ato é símbolo
da redenção, é símbolo Mas da querem liberdade. sempre desvalorizar, né? Entendeu? Por mais que Isso você horrível, não cara. goste da princesa Isabel, porque ela, sei lá, xingou a sua mãe, porque buscam de todas as maneiras castigar ela de alguma maneira. Mas respeite, porque ela botou a cara e escreveu aquilo ali, que deu a liberdade aos escravos. Então, quando você menospreza, quer ressignificar, é uma falta de respeito imensa com os nossos antepassados. Ignorância também, né, cara? Muita ignorância. Tinha um cantor aí que quase ninguém conhece, que ele dizia, né, que a ignorância é vizinha da maldade. Renato Russo. Exatamente. Então... Ó, o Círculo Monárquico do Rio de Janeiro, o Círculo Monárquico do Rio de Janeiro pegou a estátua da princesa Isabel, estava toda pichada, eles foram lá, limparam a estátua da princesa Isabel, e depois um pessoal de uma determinada ideologia, que eu não vou citar o nome aqui, que é perigosa também, falou que ia pegar a estátua dela e jogar dentro da Baía de Guanabara. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Gente, é uma coisa séria. Cara, os racistas, se houvesse aqui no Brasil mesmo forte o nazismo, a primeira coisa que eles iam fazer é pegar os primeiros abolicionistas ali e jogar tudo dentro do mar. Dá pra entender isso? Aí querem chamar os outros de fascista, querem chamar os outros de nazista. Os nazistas fariam a mesma coisa. É o que esse povo tá com a cabeça? Não tô entendendo, entendeu? E você vê, às vezes, por exemplo, um negro usando uma camisa do Che Guevara. Cara, não faz sentido, cara. Ou um homossexual. Mas aconteceu um fato comigo no IFE, há muitos anos atrás, eu fazia o curso lá e tinha um rapaz que estudava comigo e tava tendo uma feira lá, tinha uma camisa do Che Guevara. Ele falou, rapaz, aquele cara é maneiro. Eu falei, maneiro porque ele cantava muito. Eu falei, para um pouquinho. Você tá falando de quem? Daquele cara, Bob Marley. Eu falei, rapaz, é Che Guevara, cara. Não tem nada a ver com Bob Marley, cara. Não, entendeu? Cara, podia até fumar um também, né? Mas cantar ele não cantava, não. É que eu saiba, não, né? Mas, bicho, a ignorância é muito triste, é perigoso, cara. É sim, aí fala, poxa, os círculos monárquicos são associações de extrema-direita. Já teve jornal aqui em Campos que falou, cara, que extrema-direita? A gente não discute política partidária, vocês estão loucos. Mistura tudo. Então acabei. Aí pode falar, porra, Matheus tá lá falando de direita. Não, de direita que eu tô falando aqui, cara. Eu acabei de descer o pau dos militares, não falei em 10 minutos. Verdade. Porque eles não têm que se meter na vida política. Falam sem conhecer, né? Os militares têm que ficar quietinhos na caserna deles. Defendendo, executando os seus papéis, né? Inclusive eu falei com muita gente quando teve aquelas questões dos quartéis. Vocês pensam que qualquer ato pra se fazer tipo uma troca de governo é através de golpe. Não é assim. Mudem a porcaria da forma e o sistema de governo. No parlamentarismo, os mandatos são interrompidos de maneira natural. Quando você tem uma maioria, quando você tem uma pressão popular, os candidatos, os parlamentares, eles fazem uma moção simples e vão lá e derrubam. É determinado presidente de gabinete, né, o primeiro-ministro. Aí, cara, quer manter a forma de governo e ficar aclamando os militares. Cara, militar em país sério nenhum tem administração política. Inclusive, o Ricardo, naquela época mesmo do Nilo, deu um M desgraçado, porque o Epitácio Pessoa, que antecedeu Arthur Bernardes, ele colocou pra administração militar um civil. E os militares, cara, não vou bater continência pra civil não, meu amigo, não bato. Não bato mesmo, entendeu? Então é uma coisa que já vem se arrastando. Então, parem de dizer, por exemplo, tem os monarquistas, eles têm gente realmente individual que é de direita ou é de esquerda. Eu conheço gente de esquerda, tá? Que acha melhor a social-democracia numa forma de governo monárquica, como ocorre na Suécia, por exemplo. Então, assim... Até porque hoje o partido, um dos maiores partidos de direita hoje é o Partido Republicano. Isso. Então, tá falando besteira. Falar que a monarquia tá ligada à direita. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, pessoal, é essa questão. E pra encerrar, né? Acho que já estamos chegando no final, já chegamos, né? O Nilo Peçanha, ele recebeu homenagem em 1947. Foi fundado numa cidade com... Quem vai lembrar? Uma cidade que foi fundada aqui no estado do Rio, que é em homenagem a ele. Vamos ver. Nilópolis. Cara, Nilópolis foi fundada... Não sabia. Não, eu chutei, mas eu não sabia. Interessante, cara. Eu em não homenagem sabia. a ele, em 1947. Que legal, cara. E o estado Maneiro. da Bahia, desde 1930, tem um município chamado Nilo Peçanha.
Né? Então é O interessante. que Campos demais. não fez, né? É, A Bahia e outra cidade do Rio fez. caramba. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês agora do História Nítida, né? A história do Nilo Peçanha, um político importante que deixou suas raízes, deixou marca positiva na República, de uma boa administração, de competência, de inclusive coisas que não eram discutidas na sua época, né? Como, por exemplo, a questão das mulheres, não eram questões assim que tinham muito engajamento como hoje tem, cara. Se hoje já saiu uma notícia que uma mulher foi impedida de exercer alguma função por preconceito, isso vai até pro JN, mas na época não tinha isso, entendeu? Era à frente do Ele tempo estava dele. à frente do tempo dele em quase todos os sentidos ali. Como ele E- deve ter sido criticado. e ele faz foi falta. feminista, né? Foi feminista. Ele faz muita falta na administração pública. E eu vou ser bem mais específico. Ele faz muita falta no governo do estado do Rio de Janeiro. Precisaríamos de um novo Nilo Peçanha pra botar Mas ordem ele não nessa ia casinha. servir pro Estado porque ele nunca foi preso, cara. Tem isso, né, cara? Tem que ser preso, senão. Então, pessoal, é esse o História Nítida de hoje. E no próximo História Nítida falaremos sobre um outro personagem que vocês também podem dizer aí, podem falar quem é. E um abraço pra todo mundo que tá no comentário, Sugestões. nos assistindo até o momento. Um forte abraço e até o próximo História Nítida. Simone Valhão, Daiane Barreto, Serginho Caetano, abraço. Um abraço pro Serginho Caetano. Grande Serginho. Fica aí com a gente, sempre tem uma coisa legal pra gente discutir aí, pra falar. Quem será o próximo? Quem será? Deixa uma enquete lá, Ricardo. Vou deixar.